vou precisar da ajuda de vocês hoje com vários textos, tá? Que nós vamos ler. Mas vamos fazer uma oração. Quem poderia orar por nós? Pela nossa aula, pelo nosso tempo aqui. Daniel, vamos orar com o nosso irmão. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja, como irmãos. Te peço, Senhor, que abençoe essa nossa caminhada, esse nosso aprendizado. Obrigado, Senhor, por todas essas aulas que tivemos, que possamos fazer esse fechamento hoje com tranquilidade. Te peço que abençoe o pastor que dirigirá essa palavra aqui, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos. Deixa eu lembrar aqui por onde nós temos caminhado. Só para você rememorar um pouquinho do que foi visto. E talvez você tenha alguma pergunta. Eu vou tentar deixar uns 10 minutinhos no final para eu responder alguma pergunta, tá? Mas esse foi o caminho que nós trilhamos aqui desde o início da nossa classe, o nosso curso Presbiterianismo Avançado. Então, um Deus que reina, um Deus que governa, um Deus que é santo, que elege, que expia, que atrai, que sustenta, que sela, o Deus que faz uma aliança, o Deus da aliança, Deus que nutre, o Deus da família, o Deus adorado, o Deus que capacita, o Deus que reina e o Deus que consuma a sua obra, a sua história, que é o nosso estudo de hoje, a segunda vinda de Cristo Jesus. Esse foi o nosso caminhar. Então, nosso propósito hoje é refletir sobre a volta de Jesus Cristo. Então, vamos trazer à mente. Nós começamos falando sobre quem Deus é, aquilo, na verdade, símbolos de fé, foi a nossa primeira aula, né, para aquilo que fundamenta a nossa fé. E depois como que Deus cria, como Deus escolhe, como Deus salva, como Deus sustenta, como Deus reúne esse povo para viver, como esse Deus tem um reino nas suas mãos, como Ele capacita cada um de nós e como Ele vai concluir essa história, que é a segunda vinda, quando Deus retorna na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo vem novamente. Muito bem. Nós lemos recentemente o livro de Eclesiastes. Quem está acompanhando a leitura, plano bíblico, leu Eclesiastes recentemente. O capítulo 3 diz para nós que há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo para todo o propósito. Tudo que está determinado nesse mundo tem o tempo certo para acontecer. Isso fala da grandeza, da soberania, da majestade de Deus. Os noticiários estão recheados, queridos, de morte. Desde a maldição terrível de Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo e o ser humano morre, agora ele passa a morrer, não tem mais a vida eterna precisa ser recebida de volta. Desde aquele terrível momento em Gênesis 3, quando Adão e Eva desobedecem e experimentam então uma dor horrível, não apenas da separação deles da pessoa de Deus, mas a situação vai só piorando, porque logo depois eles têm filhos e sofrem agora a dor horrível da morte de Abel, assassinado pelo próprio irmão Caim. Então, desde lá, a morte tem sido uma certeza. Todos os que nascem um dia vão morrer. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Ninguém escapa dessa. Então, esse é um assunto importante para nós estudarmos. E o que envolve a morte? Nós que somos discípulos de Jesus, que recebemos vida eterna, o que nós precisamos saber sobre morte? Como que nós devemos lidar com a certeza da morte? O que acontecerá comigo e com você depois da morte? E talvez você tenha várias outras perguntas. Eu vou tentar responder algumas. E você guarde aí se você tiver outra. O nosso roteiro de estudo vai ser esse aqui, tá? O que envolve a segunda vinda de Jesus? Então, o enfrentamento da morte, ressurreição dos mortos, transformação dos corpos, o juízo final e a indefinição do quando será isso. E vamos ver 4 interpretações teológicas sobre o milênio. A gente poderia ter uma classe só para estudar sobre a consumação. Só 13, 15 aulas só para a gente conversar sobre a volta de Cristo e o plano do Senhor. Mas, dentro do nosso curso, o objetivo é falar um pouco sobre essa segunda vinda, naquilo que é essencial para mim e para você, para nós sabermos como lidar com isso, ensinar as pessoas sobre isso,
vivemos a partir da nossa confiança. Então, comecemos aqui pelo primeiro. Oi? Sim. Sim? Sim. Uhum. Sim. Veja, irmã Gleide, quando nós temos um roteiro, por exemplo, presbiterianismo avançado, e ele não trabalha somente a questão do que diz respeito à forma de governo e doutrina e teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando nós olhamos para tudo que envolve a nossa fé numa classe como essa, isso já deveria ser suficiente para que eu descanse. Quando nós estudamos aqui sobre Deus soberano, bola de fogo ser sinal ou não, para mim é indiferente. Ele está no controle da história. Eu só preciso aguardar a volta de Jesus Cristo e ter certeza de que eu vou desfrutar de vida eterna. Eu, particularmente, gostaria que Jesus voltasse logo, o mais rápido possível. Uma luta terrível que eu enfrento é contra o pecado. Eu não quero pecar, mas eu peco. Então, só ficarei livre disso quando Jesus voltar. Para ele voltar, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Agora, a Bíblia nos diz claramente que quem está em Cristo tem certeza da sua salvação, tem certeza de que vai reinar eternamente com ele, então pode descansar. Simplesmente pregar o evangelho e aguardar. Vamos sofrer, sem dúvida. Mas é um sofrimento que vai cessar. Enquanto eu sofro aqui, eu tenho a certeza de que um dia não sofrerei mais. E esse sofrimento aqui tem algum propósito do Senhor. Então, esses acontecimentos que vão, está perto, porque o amor está esfriando, o filho está matando o pai, etc. Isso a gente ouve há muito tempo. Pode estar piorando agora? Talvez. Talvez não. Seja talvez apenas o número, a informação chega mais rápido. Nós temos mais notícias. Aquilo que eu não sabia o que estava acontecendo no Japão, hoje eu sei. Na Coreia, hoje eu sei, instantaneamente. Então, talvez acontecesse já muito, mas nós não tínhamos conhecimento. Então, essas mudanças, esses que podem ser sinais, eles devem apenas nos levar para mais próximo do Senhor, a nossa confiança nele, aguardando aquilo que ele está fazendo. Tá bom? Então, vamos ver aqui o que isso aqui pode nos ajudar, viu, irmã Gleide? Vamos ver o que a aula de hoje pode te ajudar naquilo que é anseio do seu coração. O que envolve a segunda vida de Cristo? Nós precisamos pensar sobre isso. A primeira verdade é que Jesus veio, voltou para o Pai e disse que vai voltar aqui. Que vem, mais uma vez, para nos levar, ou aqueles que não são dele, não levar, né, mas julgar. E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 24, só para a gente ver um texto onde Jesus afirma isso. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus está dizendo que ele vai voltar
E aquilo que ele vai fazer? Os anjos vão resgatar ou reunir todos aqueles que têm salvação em Jesus Cristo. Atos 1:11, quando Jesus está subindo, Jesus está indo embora, voltando para casa, para o lar celestial, os anjos estão do lado dos discípulos e dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então Jesus vai voltar. Essa é uma certeza que você deve ter. Todas as pessoas, todas as criaturas que vêm à existência por causa da graça divina, são sustentadas por essa mesma graça divina e morrerão também por causa da graça divina. A vida não se resume a esse tempo que nós temos aqui. A vida não se resume a esse tempo que nós temos aqui. Nós somos criados para a eternidade. Quem está em Cristo Jesus, para uma vida eterna, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não crê em Jesus Cristo, para uma existência eterna em sofrimento, distante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma realidade bíblica para todas as pessoas. Então, uma clara distinção está no fato de que aqueles que confessam Jesus partirão, seja morrendo agora, seja quando Jesus voltar e ainda estiver em vida, para estar com Cristo pela eternidade, e aqueles que não estão em Cristo para existirem por toda a eternidade em sofrimento. Então, quando nós pensamos na segunda vinda de Cristo, nós temos que pensar sobre a morte. Porque seja eu já morto agora, e esperando Jesus Cristo voltar, ou seja Jesus Cristo voltar e ainda estar vivo, eu enfrentarei a morte. Então, Jesus Cristo veio para dar vida, você sabe sobre isso, nós estudamos sobre isso. Que tipo de vida ele dá? Abra aí João 10. João 10:10. Alguém leia, por favor. E outra pessoa lê para a gente João 5:24. João 10:10 e outra pessoa João 5:24. Então, que vida que Jesus dá para a gente? Vida abundante. Fazendo a contrapartida de que ele não vem para matar, nem para roubar, nem para destruir, ele veio para a vida. Então, uma vida abundante é uma vida cheia de Cristo, da presença de Cristo, da direção de Cristo, da habitação do Espírito Santo. É uma vida onde se desfruta comunhão com Deus. Uma vida que não está mais condenada ao inferno. É uma vida que vai viver aguardando a eternidade lá, que é a outra vida que nós vamos ver em 5:24, a vida eterna, a vida abundante. Então, a vida abundante é a vida que eu já posso desfrutar aqui, na presença de Jesus, guiado por Jesus, sustentado por Jesus, perdoado por Jesus. Essa é a vida abundante que ele dá. E a outra vida em João 5:24? Vida eterna. Quem tem a vida eterna? Quem pode dar a vida eterna? Quem é eterno? Deus é eterno e ele então concede a vida eterna. Para que eu e você tenhamos vida eterna, é preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador e nessa hora nós recebemos o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Por isso que temos a vida eterna, porque aquele que é eterno passa a habitar em mim. Então esse é o raciocínio que Jesus está ensinando. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância e vim para que vocês tenham vida eterna. Eu e você temos vida em abundância em Jesus Cristo, pois vivemos sob a direção dele, na comunhão com ele, na intimidade com ele, e já temos a vida eterna, porque o Espírito Santo já habita em nós. Ponto. Importante saber, ainda não desfrutamos dessa vida eterna na sua plenitude, porque ainda pecamos. Quando Jesus Cristo voltar,
aí não pecaremos mais. E aí, a vida eterna nos será plena. E é isso que a gente aguarda, ficar livre de uma vez por todas do pecado. Mas existe morte. Você sabe, eu comecei falando que nós vamos morrer. Eu, provavelmente você, vamos morrer. E quando esse corpo morre, o que acontece comigo? Seria o meu fim? O que acontece quando a gente morre? Nós somos criados com duas dimensões, a física e a espiritual. Nós somos um ser completo quando temos o físico e o espiritual. Quando Deus cria o homem, cria ele do pó da terra, faz ele fisicamente. E depois sopra o fôlego de vida. O espírito vem sobre ele. Ele passa a ser alma vivente. Quando eu morro, o que acontece? Esse corpo acaba e o espírito volta para Deus. Se eu morri em Cristo Jesus. Se eu morri sem ser salvo em Cristo Jesus, esse corpo acaba e a minha alma vai para o sofrimento já. Só tem esses dois caminhos. Não tem um terceiro caminho. Só tem esses dois caminhos. Eclesiastes 3:20, vamos voltar aí para um texto que nós lemos recentemente. Alguém pode ler, por favor? Eclesiastes capítulo 3, verso 20. Aí está falando da morte, está falando da questão física, não tem jeito. Todos vão, no que diz respeito à sua fisicalidade, todos vão para o pó. Capítulo 12, verso 7. Alguém pode ler? Está falando de morte também. Ok. Então, quando eu morro, meu corpo volta para a terra, vai ser decomposto, e o espírito vai para Deus, que o deu. Ok. E isso para aqueles que temem, que confessam, que andam com Cristo Jesus. Então, Eclesiastes 12:7 diz: a alma volta para o seu Criador, o corpo se decompõe. Lucas 23, verso 42 e 43. Lucas 23, 42 e 43. A cena da crucificação. Jesus está com dois ladrões, um de cada lado, e um deles pede: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O corpo não, a alma sim, o espírito sim, ele estaria lá. E Paulo também vai falar sobre isso em Filipenses 1:23. Ele entendeu que a morte então significava estar com Cristo. Então isso é importante para a gente. Quem morre em Cristo Jesus, o espírito volta para Deus. Quem morre sem Cristo Jesus, o espírito vai para o sofrimento eterno. Ok? Sim. Uhum. Uhum.
Sim. Tá. Vamos seguir aqui, eu vou falar sobre o juízo daqui a pouquinho, tá bom? E aí ver se ajuda. Se não, você me cobra no final, por favor. O que a confissão de fé diz sobre isso, querido? No capítulo 32, sobre o estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos, nós temos aí só o item 1, eu trouxe, para você entender como que é o que cremos. Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e veem a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além destes dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. É assim que a gente crê. É isso que a Bíblia apresenta para a gente. Tem céu e inferno. Só. Ok? Não tem nenhum outro lugar. Então, no período entre a morte e a ressurreição do corpo, nós seremos almas sem corpos, mas seremos reunidos cada alma no seu próprio corpo, para desfrutar aqueles que têm salvação pela eternidade com Cristo, aqueles que não têm pela eternidade sem Cristo. Dois ensinos antigos, o purgatório, diz que há um lugar onde pecadores após a morte continuam a fazer satisfação a Deus por seus pecados. Ficam ali esperando, aguardando para serem retirados de lá. Isso não é bíblico, a gente não encontra esse ensino na Bíblia. E o outro era o Limbus Patrum, um lugar onde os crentes da antiga aliança supostamente estariam dormindo, à espera da redenção por Cristo, quando seriam acordados e suas almas levadas para o céu. Deus não ensina isso. A Bíblia ensina 2 lugares, céu e inferno. A gente morre, o corpo é enterrado, é decomposto, a alma volta para Deus. Alguns, os que creem em Cristo, estão desfrutando já da presença de Deus, da glória de Deus, e quem não, já está em sofrimento. Ok? Ressurreição. Todos morreram, todos serão ressuscitados. Todos. Uns para a eternidade com Cristo, outros para uma eternidade sem Cristo, para a condenação eterna. Olha só, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Atos 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, que haverá ressurreição, tanto de justos como injustos. Todos serão ressurretos. Todos. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. A ressurreição é operada, então, pelo poder de Deus, e ele sabe resolver qualquer problema. Por exemplo, pastor, quem morreu queimado? Quem morreu mutilado? Como é que vai ser? Quem sofria aqui de problema psíquico? Quem tinha síndrome de Down? Como é que vai ser isso, essa ressurreição? Bem, a Bíblia diz que nós teremos corpos incorruptíveis, corpos glorificados. Eu não sei se vocês já ouviram isso do Walter Júnior. Ele falou assim, eu não vejo a hora de ressuscitar, porque eu vou voltar a enxergar. Ele fala isso. Porque é isso mesmo. Nosso corpo será
totalmente restaurado. Se seremos livres de pecado, seremos livres de qualquer corrupção do nosso ser. Abra aí, por favor, na carta aos 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Não são apenas dúvidas nossas, foram dúvidas no passado. O povo da igreja de Corinto, nossos irmãos, tinham dúvida. E aí Paulo responde assim. 1 Coríntios 15, a partir do verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada um, uma das sementes, o seu corpo apropriado. Dá um pulinho para o 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Esse corpo corrompido pelo pecado vai ressuscitar sem corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então ele está dizendo como que Deus vai nos conduzir, como que Deus vai agir, como Deus vai operar para que o nosso corpo ressuscitado tenha uma substância diferente. Será glorificado, sem pecado, sem corrupção. Agora, acho que nós já falamos aqui um pouquinho sobre isso, né, no passado. Se a gente quer entender como é que vai ser o nosso corpo, a gente olha para Cristo. Porque Cristo ressurreto, ele comeu, ele bebeu, mas ele também aparecia e desaparecia. Então, como é que vai ser isso? Ele sobe para o céu, e as pessoas ficam olhando, ele está subindo. Então, isso nos dá pistas sobre como será o nosso corpo quando ressurreto. Ok? Bem, sobre a ressurreição, isso. O corpo será transformado. Na segunda vinda de Cristo, nós teremos um corpo totalmente transformado. Porque é um corpo redimido e glorificado, experimentando plenamente a vida que foi preparada para a gente, a vida eterna. Agora abra aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso... Pode ler o 16 e o 17. Alguém lê, por favor? Ok. Bem, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz que alguns estarão mortos quando Jesus Cristo voltar e serão ressurretos. Mas ele diz no verso 17 que os que ficarem, alguns, serão arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Desfrutar da eternidade de comunhão, tanto é para quem já morreu e vai ser ressuscitado, como aquele que estiver vivo quando Jesus Cristo voltar. Para todos, vivos ou mortos, uma transformação instantânea acontecerá, como propósito de Deus para estarmos na presença dele e desfrutando dele. Então, essas verdades, queridos, vão enchendo o nosso coração. Você vai ficar livre de qualquer doença, vai ficar livre de qualquer corrupção, vai ficar livre de qualquer pecado. Por isso que essa é uma das maiores motivações para a gente pregar o Evangelho. Porque Jesus só volta quando todos ouvirem, essa é a promessa. Então eu tenho que pregar. Preciso pregar para que então sejamos todos
renovados. Nós, todos em Cristo Jesus, sejamos renovados. Ok. Julgamento final. A Bíblia fala de um julgamento. Todo ser humano estará diante do trono de Deus para julgamento. Jesus afirma isso, que a sua segunda vinda tem um caráter de julgamento e ele será o juiz. João, capítulo 5. João 5, 22. O 22 diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Verso 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então Jesus volta e vai julgar. Mas se os crentes, os discípulos de Jesus, estão garantidos na eternidade, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e os ímpios já estão garantidos no inferno, para que juízo? Para que juízo? O juízo não é por causa do homem. O juízo é por causa de Deus. É para manifestar o seu caráter, sua justiça, a sua glória. E testemunhar daquilo que ele anuncia desde antes, no Antigo Testamento, de que ele é juiz e que ele está julgando aqueles que o desobedeceram e que andam distante dele e que não querem saber da vida eterna. Uma das passagens mais conhecidas para a gente sobre o tema é Mateus 25. Mateus 25, do 31 ao 46, quando Jesus fala da separação entre as ovelhas e os cabritos. Ambos os grupos contestam o que eles merecem. As ovelhas, os crentes, os discípulos de Jesus, negam ter sido tão bons quando Jesus afirma que eles fizeram atos de bondade. Verso 37 a 40. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então as ovelhas não entendem quando que nós somos bons assim. Como que nós honramos o Senhor dessa forma? Jesus diz: quando vocês fizeram aos outros. Então, a humildade por não verem a si mesmo como capazes. Agora, veja o outro lado, os cabritos. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, o juízo existe, todos da raça humana estarão diante do tribunal de Deus. Veja como é que Paulo diz isso para a gente, só mais esse texto aqui, Romanos 14, versos 10 e 12. Romanos 14, o 10 diz: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Verso 12: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Mateus 16, 27 vai falar que todas as obras de Deus serão julgadas. Tudo aquilo que Deus criou. E todas as minhas e as suas obras serão fruto de julgamento. 2 Coríntios 5,10 diz que há recompensa para quem andou no bem, para quem andou no mal. 2 Pedro 2, 4 e 9 vai falar que até os anjos caídos serão julgados, estão reservados para isso. Judas 6 vai dizer. Então, queridos, o destino de cada pessoa já é definido aqui. De cada um. Não é depois da morte.
Quem morre em Cristo está salvo, quem morre sem Cristo está condenado, ponto. E o propósito do juízo final é expor diante de toda a criação, tudo que foi criado, a justiça, a bondade, o caráter, a graça, a soberania, a glória de Deus, que num ato desse engrandecerá quem Ele é. Então o juízo não é para mim e para você. O juízo é para manifestar aquilo que Deus já está realizando e testemunhar. É para a glória dele. Oi? Não entendi. Para galardão, o galardão vai ser a partir daquilo que nós vivemos. Aí o galardão é para o crente, é para o discípulo. No julgamento, ali vai ser determinado ou definido, apresentado aquilo que já está pronto para cada um. Porque não vai se formando, né? Se nós cremos num Deus eterno, tudo já está diante dele. Para mim e para você, sim. De acordo com aquilo que nós vivemos conforme as nossas obras. Olha só o que diz a nossa confissão de fé no seu capítulo sobre o juízo final. O item 2. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. A glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Esse é o caminho preparado, queridos, para todos os criados à imagem e semelhança de Deus. Salvos são absolvidos, ímpios condenados. Essa é a realidade. O juízo vem. Quando? Quando é isso? Na história, muitos tentaram falar, mas eu e você não podemos dizer isso. Mateus 24. Verso 36 e verso 42. Mateus 24. Alguém leia o verso, por favor, 36 e outro 42. Ninguém sabe. Jesus diz, ninguém sabe. Anjos não sabem, nenhuma pessoa sabe, nem eu, filho, sei, senão o Pai. É óbvio que Jesus está falando aqui como Filho de Deus, homem. Tá? Porque como Filho de Deus divino, como Deus, ele sabe como parte da Trindade. Ele está presente nesse plano. Mas como Filho de Deus, homem, ele não sabe. Verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então não sabemos quando. Não sabemos quando. Mas temos sinais. Jesus deixa dicas, informações para a gente. No próprio capítulo 24, se você for para o verso 14, ele diz quando isso acontecerá. Não é uma data, não é um tempo preciso, mas ele diz: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Quando é que Jesus volta? Quando todos, de todo o mundo, de todas as nações, ouvirem o evangelho. Exatamente. Porque todos devem ouvir, aqueles que crerem e confessarem Jesus serão salvos, os que rejeitarem, condenados. Vamos aqui para a segunda parte, para nós termos um tempo de perguntas no final. Interpretações teológicas sobre a volta de Jesus Cristo. Nós temos vários, vou fazer vários não, alguns ensinos sobre essa volta de Cristo e o milênio. E eu escolhi falar sobre o milênio porque a gente fica
às vezes, lidando com essa questão. Jesus vai voltar, vão ficar 1000 anos de paz, depois vem perseguição, como é que vai ser isso? A igreja vai ser perseguida durante 7 anos, muito sofrimento, depois vai ver paz. Então vamos ver como que nós cremos sobre isso. Abra aí, por favor, em Apocalipse 20. Versos 4 e 5, nós lemos assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. A partir desse texto, nós temos algumas linhas teológicas sobre o entendimento desse milênio. Eu vou apresentar 4 para vocês. O pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenismo. Primeiro, pré-milenismo histórico. Haverá um milênio literal no futuro e Jesus volta antes desse milênio, vai reinar. A mais antiga crê que nós estamos vivendo hoje a era da igreja. Você está vendo aí na imagem? Tem aí a era da igreja, quando alguns serão arrebatados, Jesus Cristo volta. Aí, crentes são ressurretos, e aí tem o milênio, para depois vir o julgamento final e o estado eterno. Então, o pré-milenismo clássico diz que haverá um milênio literal futuro e Jesus volta antes desse milênio. Após esse período, Jesus voltará fisicamente e reinará, após esse período da era da igreja, né? Ele vai voltar e reinar 1000 anos. Ao término é que o diabo vai ser solto para perseguir a igreja. Como ele não vai ter sucesso, ele é derrotado por Jesus, lançado ao fogo. Aí sim os crentes estarão para sempre na presença do Senhor. Deixa eu fazer uma leitura de um teólogo, Keith Matheson, sobre isso. Ele diz assim: o pré-milenismo histórico ensina que no fim do presente século haverá uma grande tribulação seguida pela segunda vinda de Cristo. Na vinda de Cristo, o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso e Cristo estabelecerá o seu reino na terra, o que durará 1000 anos. E será um tempo de bênção sem precedentes para a igreja. No fim do milênio, Satanás será solto e instigará uma rebelião que será rapidamente subjugada. Nesse momento, os injustos serão ressuscitados para o julgamento e o estado eterno terá início. Quem crê nisso? Alguns teólogos da história. Ou criam, né? Que já morreram. Orígenes, Tertuliano, John Wesley, Charles Spurgeon e George Eldon Ladd. Esses homens criam assim, que esse é o entendimento, a interpretação para Apocalipse sobre o milênio. Pré-milenismo dispensacionalista. Olha aí o quadro. Também acredita no retorno de Cristo, ocorrerá antes do milênio, mas que a tribulação será depois do milênio. Creem que haverá um retorno secreto de Jesus para reinar no milênio, não é visível. Haverá 7 anos onde nesse período se cumprirão as profecias de ajuntamento dos judeus convertidos e sua evangelização em massa. Todos os judeus serão salvos. Mais uma vez, o teólogo Keith Matheson. De acordo com o dispensacionalismo, o presente século terminará com o arrebatamento da igreja, que, junto com a aparição do anticristo, marca o início dos 7 anos da grande tribulação na terra. A tribulação terminará com a batalha do Armagedon, no meio da qual Cristo retornará para destruir os seus inimigos. As nações serão reunidas para o julgamento. Aqueles que apoiaram Israel entrarão no reino milenar de Cristo.
e o resto será lançado no inferno, para aguardar o último julgamento. Cristo sentará no trono de Davi e governará o mundo a partir de Jerusalém. Israel receberá lugar de honra entre as nações novamente. O templo terá sido reconstruído e os sacrifícios do templo serão instituídos novamente como sacrifícios memoriais. No fim do milênio, Satanás será solto e liderará os incrédulos em rebelião contra Cristo e a Nova Jerusalém. A rebelião será subjugada através do fogo dos céus e Satanás será lançado no lago de fogo. Os perversos serão trazidos diante do grande trono branco, julgados e lançados no lago de fogo, e nesse ponto começará o estado eterno. Então, viu aí no gráfico? Primeira volta de Jesus, a primeira volta, né? Em secreto, 7 anos a igreja sendo perseguida, Jesus vem, reina, depois julgamento, estado eterno. Quem crê assim ou cria assim? Norman Geisler, Francis Schaeffer, Charles Ryrie, John MacArthur. John MacArthur está vivo. Pós-milenismo. Pré-milenismo crê na volta de Jesus antes do milênio, certo? Pós, depois. Então a segunda vinda de Jesus ocorrerá após o milênio. O avanço do evangelho e o crescimento da igreja será gradativo, de forma que cada vez mais se tem uma população mundial cristã. Então, temos a era da igreja, tem o milênio e Jesus volta depois do milênio. É quando acontece, então, a ressurreição dos crentes, dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra. Deixa eu ler aqui o teólogo Keith Mattson. O pós-milenismo ensina que os 1000 anos de Apocalipse, que nós lemos, 24 e 5, ocorrem antes da segunda vinda de Cristo. Até recentemente, a maioria dos pós-milenistas ensinavam que o milênio seriam os últimos 1000 anos do presente século. Hoje, muitos pós-milenistas ensinam que a era do milênio é todo o período entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Como veremos, isso significa que versões contemporâneas do pós-milenismo estão muito próximas, de muitas maneiras, do amilenismo contemporâneo. A principal diferença entre os dois não é tanto sobre o milênio, mas a natureza do milênio. O pós-milenista ensina que no presente século, o Espírito Santo vai atrair multidões sem precedentes para Cristo, através da fiel pregação do Evangelho. Entre as multidões que serão convertidas estão os israelitas étnicos, que até então rejeitam o Messias. Então, para o pós-milenista, muito próximo do amilenista, 1000 anos, né, os atuais pós-milenistas. Os 1000 anos é desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, e o que diferencia bastante do amilenista é que eles creem que todos os judeus serão salvos. Judeus étnico, tá? Povo judeu, nação judaica. No fim do presente século, então, Jesus retornará, haverá uma ressurreição geral dos justos e injustos e o julgamento acontecerá. Quem crê assim, ou cria? Martin Bucer, John Owen, Matthew Henry, Jonathan Edwards, Charles Hodge e B.B. Warfield. E amilenismo. Os amilenistas não creem que a Bíblia autoriza a expectativa de um milênio. O milênio é uma apresentação, uma representação da atual era da igreja. O milênio começou com a igreja nascendo e vai até a volta de Cristo. Nós já estamos vivendo o milênio. Então não existe um milênio literal. O milênio fala da era da igreja, onde a ação de Satanás está reduzida, está limitada ao que Deus permite, sendo ele um instrumento nas mãos do Senhor, e a pregação do evangelho está acontecendo por todo mundo. Jesus voltará quando essa palavra for pregada a todo o povo, toda a nação, todos os povos. Então Jesus volta, mas não se trata de 1000 anos. É no momento em que Deus determinou a sua volta. Então você vê aí, a era da igreja é todo o milênio, não existe um milênio literal. Jesus Cristo volta, vem o julgamento e o estado eterno. Ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu, nova terra. Keith Mattson diz assim: o amilenismo vê Apocalipse 20 como uma descrição do reino de Cristo com os santos ao longo de todo o presente século. Alguns amilenistas enfatizam o reino de Cristo com os santos nos céus, enquanto outros ensinam que esse reino também está conectado com a igreja militante aqui na terra. Amilenistas tendem a argumentar que o crescimento do reino de Cristo possui poucas, se é que possui, manifestações visíveis.
O foco está mais no sofrimento pelo qual Cristo indicou que a igreja passaria. De acordo com o amilenismo, o presente século milenar, que é caracterizado pelo sofrimento, será seguido pela segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, o último julgamento e os novos céus e a nova terra. Quem defende isso ou defendeu? Agostinho, Louis Berkhoff, Martin Lloyd Jones, John Stott, Herman Bavinck, Anthony Heucmann e Calvino. Há momentos que sim, há momentos que não, mas eu coloco ele na lista. Alguns amilenistas contemporâneos não gostam do termo amilenismo, porque o prefixo a significa não ter milênio, né? Não ter o milênio. Então, usam o termo milenismo realizado. Nós estamos vivendo o milênio. Então, milênio é Jesus reinando, e Ele está reinando sobre a minha vida, a sua vida, reinando sobre todas as coisas, e voltará. Então, o milênio é figurado e não literal. Essas são as 4 principais que eu trago para você. E você está perguntando, e os presbiterianos? Estão aonde? No amilenismo. Nós cremos que já estamos vivendo, a igreja já é perseguida, nós já sofremos, Cristo já reina, e nós estamos pregando o evangelho. Aqueles a quem Deus escolheu estão ouvindo, se dobrando diante dele, e vai chegar o dia que Jesus vai voltar, quando todos aqueles que precisam ouvir o evangelho ouvirem o evangelho. Então o milênio não é literal, mas ele é representativo. Ok? Deixa eu concluir, para eu dar o tempinho de perguntas. Sobre os 4 pontos, sobre as 4 interpretações sobre o milênio, eu quero frisar o que é comum. Para todos, Jesus vai voltar. Para todos, Jesus vai julgar vivos e mortos. Para todos, haverá ressurreição dos mortos. Para todos, Satanás será julgado e condenado. E para todos haverá um período de paz. Então, as pequenas diferenças estão só na interpretação de quando e de como. Mas todos têm isso aqui em comum. Jesus vai voltar, Jesus vai julgar, tanto vivos como mortos. Jesus vai ressuscitar o seu povo e aqueles que não são o seu povo. Satanás será julgado e condenado, e todos aqueles que não creem em Jesus Cristo também serão condenados. Os que creem serão julgados e absolvidos, e haverá período de prazo prosperidade. Então, o importante é você crer na sua salvação, crer que Jesus Cristo vai voltar, crer que você vai ver pela eternidade com Ele. Isso é o mais importante. Biblicamente, eu entendo que o amilenismo é a melhor interpretação para Apocalipse 24 e 5, quando fala do milênio. E presbiterianos também cremos assim. Conclusão, queridos, Deus está no controle da história. Isso que é importantíssimo para mim e para você. Ele é soberano, Ele escreveu a história, Ele conduz a história, tudo vai acontecer segundo a sua vontade. Ele determinou o início e o fim. É Ele que detém isso em suas mãos. E quem está em Jesus Cristo está seguro. Quem está em Jesus Cristo não tem que temer nada, não tem que temer a morte. Porque se você está seguro em Cristo, morrer aqui significa desfrutar já da presença do Senhor até o seu corpo ser ressurreto. Isso é maravilhoso. A segunda vinda de Jesus, então, será um evento maravilhoso para quem está unido a Ele, porque vai se decretar de uma vez por todas, e o corpo vai ser ressurreto, unido à alma, para ficar por toda a eternidade, desfrutando do seu amor, da sua presença, da sua santidade. Então, é graça ter sido salvo e poder desfrutar disso. E isso é o que mais importa para mim e para você. Algumas aplicações para a gente. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem muita coisa que a gente não vai entender, muita coisa que a gente não vai saber, mas você tem essa certeza que por você amar a Deus, em resposta ao amor dele por você, você pode esperar o melhor dele. Você não viu, ninguém viu o que tem sido preparado para você. É maravilhoso.
Paulo diz que o sofrimento da era presente não se compara à glória que nós vamos experimentar. E a gente não sabe o que é isso. Uma vida sem sofrimento? Eu não sei. Desde quando eu nasci que eu sofro. Para sair do útero da minha mãe eu sofri. Então, a gente não sabe o que é uma vida sem sofrimento, gente. Mas vamos receber. E vamos viver a eternidade sem sofrimento. Hebreus 12, 28 diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É o nosso mais alto privilégio. Por pertencermos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, agora nós vivemos anunciando isso, servindo a partir disso. Nós temos a graça, guardamos essa graça, mas servimos a Deus, para que todos a quem Ele escolheu também possam servi-lo. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Ansiar estar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, livre de pecado, livre de sofrimento, livre de dor, livre de tudo de ruim que você enfrenta aqui que você não quer. Ansiar por esse momento deve nos impelir a proclamar o Evangelho. Em qualquer situação, em qualquer lugar, por onde você for, onde você estiver. Porque é somente quando todos ouvirem o Evangelho, Jesus Cristo voltará. E aí nós estaremos livres. Livres de uma vez por todas. É óbvio que quem morre antes de Jesus Cristo voltar já está livre, né? Mas ainda não desfruta plenamente disso, com o seu corpo ressurreto. Mas já está desfrutando da presença maravilhosa da Trindade. E o contrário também é verdadeiro. Quem morre já sem Cristo já está em tormento eterno. Que o Senhor nos capacite, queridos. Traga esses ensinos para o nosso coração e nos ajude a trazer o que é essencial a partir do que a Bíblia ensina. Deus é soberano. Ele reina soberanamente. A história está nas mãos dele. Tudo o que acontece é porque ele está dirigindo. Você que crê em Jesus Cristo foi salvo e liberto da condenação eterna. Você tem uma vida nova. Você tem vida eterna. Já desfruta dela aqui, mas ainda luta contra o pecado. Mas um dia ficará totalmente livre disso. E você está aguardando esse dia com ansiedade. Então pregue o Evangelho. Anuncie. Conte essa notícia para todas as pessoas. Como guardar isso só para a gente? As pessoas têm que saber aquilo que Deus está fazendo, para elas também poderem participar disso com a gente e adorar esse Deus maravilhoso, nosso Senhor e nosso Salvador. 10 minutinhos de perguntas. Nós horário 11h30, nós vamos até 15 para meio-dia. Se você tem alguma pergunta, eu vou tentar responder. Então deixa você fazer aqui agora, porque está gravando lá. Sobre essa questão do milenismo, como que é aceito entre as denominações protestantes? As denominações creem diferentes, né? Diferentemente quando diz respeito ao milênio. Inclusive, e eu falo isso com tristeza, tem sido motivo de muita briga, né? Entre irmãos em Cristo Jesus. Brigam, distratam ao outro porque creem diferente. Então, nós temos isso espalhado, várias denominações, e cada uma segue o seu caminho, né? Nós somos, como presbiterianos, isso quando eu digo nós somos, estou falando a nível de igreja presbiteriana nacional. Não a igreja presbiteriana nacional, a igreja presbiteriana do Brasil. Tá? Mas você vai encontrar no meio assim, pastores que pensam um pouquinho diferente, que às vezes acomoda o amilenismo com esse amilenismo contemporâneo. Então, está dividido. Eu não tenho como trazer para você a relação. Se a Batista cria assim. Nós temos hoje batistas que são amilenistas, mas geralmente eles são dispensacionalistas. Assembleiano, dispensacionalistas. Né? Então, a lista assim mesmo eu não tenho para te dar, mas está misturado. Para mim, essa confusão toda só me deixa mais confusa. Eu tenho que me pegar na palavra de Deus, que diz:
ninguém sabe o dia nem a hora, ele está no controle de tudo, entendeu? Porque se eu ficar ouvindo o que vai na televisão, a bola de fogo que correu, agora disse que vai, umas luzes que vai aparecer, que vai ter 3 dias de escuridão, que é para armazenar água, armazenar... Aí você fica doido. Então, eu não quero saber disso, não. Eu quero saber o que diz a palavra. A nossa segurança, ela está no Senhor, né, queridos? Então, não é nessas coisas. Se ele voltar, eu não estou preocupado se eu vou estar sem água ou com água. Eu não vou preocupar com isso. Eu quero é que ele volte para que eu suba e nós estejamos todos juntos lá, desfrutando dessa vida com ele. Pastor, a questão da ressurreição. Porque se nós, de certa maneira, somos eternos para o bem ou para o mal, certo? Então, esse termo ressurreição, para mim, ele vira um nó na cabeça, porque eu só mudei de estado. Assim, não morri no espírito, nem os condenados, né? A segunda morte é a separação de Deus. Então, o que a gente considera a ressurreição? Em que momento a gente se diz, eu estou ressurreto? É quando eu recebi o corpo glorificado? É quando, vamos dizer, tive a minha morte física e já entrei na glória de Deus e estou ressurreto, esperando o corpo? Qual é o momento que eu falo? Esse é o momento da ressurreição. Sim? Alô? Som. Alô. Tá certo, é dúvida. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós fomos ressurretos com Ele. Lembram disso? Paulo fala isso. Vamos lá. Vamos ser bereanos. Vamos ver se o pastor está falando certo. Romanos, capítulo 8. Acho que é 8. É, 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O verso 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E essa identidade nossa com Cristo faz de nós homens e mulheres que creem em Cristo Jesus, como quem tem a vida e foram revivificados, porque eram mortos, então nós ressuscitamos. Se eu era morto, como Paulo diz aos Efésios, e eu recebi vida, então eu ressuscitei. Então essa ressurreição, essa figura, essa imagem da ressurreição que eu e você temos é da salvação da vida eterna. Morremos. Esse corpo é decomposto. Minha alma, se eu morri em Cristo Jesus, vai para Deus. Jesus diz que há uma nova ressurreição, que é quando esse corpo será unido à minha alma, a alma unida ao corpo. Por que isso? Por que eu preciso de ter esse corpo de novo? Eu não poderia viver eternamente em espírito? Poderia? Sim, um corpo incorruptível. Sim. Isso. Teremos um corpo incorruptível. Amém. Ok. Mas por que a gente precisa de corpo depois de ressurreto?
Não poderia viver eternamente no Espírito, na presença de Deus, que é Espírito? Por que que Jesus diz que nós vamos ser ressurretos, a alma vai voltar para o corpo e teremos um corpo glorificado? O pastor Ney vai responder para nós. Me corrija se eu estiver errado, hein? Eu acho que Deus nos criou, quando Deus nos criou lá atrás, como Adão e Eva, né? Ele nos criou corpo e espírito. Então, a obra regeneradora de Cristo, ela salvou tanto o nosso espírito, como salvou o nosso corpo. Então, não faria sentido se Cristo nos levasse para a sua glória, sem que tivéssemos a plena regeneração daquilo ou da obra inteira de Cristo ou de Deus, que foi o nosso corpo e a nossa alma. Então, por isso que nós ressuscitamos com um novo corpo. É isso? Tá certo? Obrigado, pastor. A primeira ressurreição nossa, então, é espiritual, porque é a salvação eterna que nós temos na união com Cristo. E essa do corpo marca a consumação, Deus restaurando tudo aquilo que foi corrompido por causa do pecado. E antes de eu passar a palavra para você, a natureza como um todo, tudo vai ser restaurado. Então nós somos criados à imagem e semelhança dele, mas com corpo e espírito. Se nós morremos, por causa do pecado, morremos espiritualmente, ele nos salva, nos redime, nos ressurge espiritualmente. Quando esse corpo acaba, eu preciso ser ressurreto fisicamente também. E ele vai fazer isso, porque isso corresponde à obra completa de Deus. Agora, um detalhe maravilhoso. O que é que esse Deus, Trino, fez para me salvar e te salvar? Ele virou gente. Ele virou gente. Ele era espírito. Mas ele encarna, se tornou humano, veio aqui e identificou comigo e com você. E a Bíblia diz que Jesus continua humano. Nós conheceremos Jesus face a face. Os anjos dizem que do jeito que nós vimos, que os discípulos viram ele subir, ele vai descer. Ele subiu e eles tinham pego nele. Jesus tinha comido pão, tinha comido peixe. Então Jesus não perdeu a sua encarnação. E nós vamos encontrar com ele. Você tem mais uma dúvida aí? Uma vai levando a outra, né? Só um minutinho. Tinha as marcas da crucificação. Ele vai continuar com as marcas da crucificação? Porque, em tese, vamos dizer assim, respeitosamente eu vou falar, o corpo de Jesus Cristo estava estragado, né? Vamos dizer assim, todo marcado, né? Eu conversando com um colega adventista certa vez, ele vamos dizer, sobre esse evento específico, que Cristo continuaria na eternidade com as marcas da crucificação, no sentido de, para todos os seres celestes, lembrá-los, né, do sacrifício, daquilo que custou, né, para que a eternidade se fizesse daquela forma, né? Mas uma vez que nós estamos livres do pecado, o pecado já não tem poder sobre nós. Eu não sei se até onde dura a nossa memória, como é que vai ser, eu acho que também ninguém sabe. É meio... Então eu falo, ó, seja o que for, eu quero estar lá. Isso. Com marca ou sem marca, nas mãos de Jesus, o importante é estarmos lá. A cidade. João 5, 27, 28 e 29. Sim, exatamente para responder. Vamos ver aqui, João 5. João 5. João 5, 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis nisto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso em relação a
que o irmão está falando? Estarmos livres do pecado. Sim, sim. De uma vez por todas estaremos livres. O julgamento vem para julgar. Sim, para o julgamento. Mais alguma pergunta, queridos? Podemos orar? Acho que nós vamos orar, né? Faltam 2 minutinhos ali para acabar nosso tempo. Quero agradecer a participação de vocês, nossa classe, durante todo esse semestre, primeiro semestre. Estamos trabalhando em cima do segundo. Por favor, ore por nós, nessa preparação das classes, dos cursos. Precisamos de sabedoria e direção do Senhor, bem como dos professores. Tá bom? Eu vou fazer essa oração. Pai, obrigado por esse momento tão importante para a nossa vida, quando buscamos compreender a vontade do Senhor para nós, bem como o plano instituído do Senhor sobre toda a criação na história. Te agradecemos pela vida em Cristo Jesus. Te agradecemos pela certeza da volta do nosso Salvador. Te agradecemos pela eternidade em um desfrute de íntima e profunda comunhão, sem pecado algum. E eu quero interceder, Pai, por aqueles que ainda têm dúvidas sobre a sua salvação. Aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que ainda estão distantes do Senhor e condenados a uma eternidade distante. Uma eternidade no inferno, em sofrimento. Aqueles que são teus, Pai, leva-nos até eles para pregarmos a tua palavra. Dá-nos autoridade, intrepidez, ousadia, alegria para anunciarmos o teu evangelho. Contarmos essa boa notícia daquilo que o Senhor está fazendo, do teu grande poder e soberania, para que as pessoas possam confiar em Jesus como Salvador das suas vidas. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. E obrigado por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, queridos.